Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Adriano? E Tudo você? bem, Adriana? E você? Tudo ótimo também. Bom, vamos dar início aqui a mais uma live. Essa nossa live é uma live muito especial. Ela é feita, dedicada aos brasileiros que estudam russo, né? Muita gente acha tão diferente, né? Nós estudarmos russo e somos muitos até no Brasil. Então, a ideia dessa live é conhecer um pouco a história dos brasileiros que se interessaram pela língua russa, compartilhar dicas, experiências. Eu estou muito feliz que você tenha aceito o nosso convite. Então, seja muito bem-vindo, tá, Eduardo? Obrigado, Adriana. Olha, é um Obrigado, Adriana. Olha, é prazer um prazer participar participar dessa série dessa de série encontros de da encontros para compartilhamento de compartilhamento ideias, de de ideias, experiências, de de experiências, viagens, de de aprendizagem viagens, de de novas aprendizagem. culturas. Estou bastante animado Estou e bastante espero dar animado. aqui Espero dar uma aqui pequena uma contribuição, pequena né, baseada na contribuição, né, minha baseada na minha experiência. experiência. Imagina, pequena, modesta, porque na verdade você tem bastante experiência de viagem aí, a da Romênia, que a gente vai falar bastante hoje, tá? Eu queria ver se o pessoal está escutando bem. Eu estou vendo que o meu grande amigo Vinícius entrou. Vini, você pode confirmar para mim se o nosso áudio tá bom, se tá tudo certo? E aí, porque deu um pouquinho de chiado, só pra gente ver se é melhor com ou sem microfone, Eduardo, tá bom? De novo. Mas eu acho que deu tudo certo aqui, só pra confirmar, tá? Eu vou começar qualquer coisa, a gente. Ó, tá dando um pouquinho de eco, né? Isso, eu vou. Acho que eu vou colocar. Coloca o seu pra gente ver rapidinho, Eduardo. Tá bom. Tá bom. Tá dando retorno, né? Tá Só dando porque pra retorno. Tá gente. dando retorno. Isso, vamos ver se a gente consegue aqui com fone. É assim mesmo, a gente ajusta aqui as coisas pra gente ver se dá. Geralmente, Eduardo, dá muito bem com os dois fones. Vamos ver aqui novamente. Olha, eu Será que coloquei melhorou? o meu fone. Coloca o seu fone também pra gente ver. Eu coloquei aqui também. Será que melhorou? Pra mim ficou excelente. Será que melhorou? Ficou muito bom pra mim aqui, tá? Eu acho que Não. agora melhorou. Sim, tá ótimo. O som tá bem melhor agora. Então vamos nessa, né? Bom, pessoal, então gostaria de apresentar o nosso entrevistado dessa noite. O Eduardo, ele tem histórias excelentes, assim, que a gente pode compartilhar um pouco. Eu tô vendo que a Ana Sofia, sua colega de russo, entrou aqui, né? E o Eduardo, pessoal, ele é formado em Relações Internacionais pela Universidade Católica aqui de Brasília, e ele é PhD em Relações Econômicas Internacionais pela Academia de Estudos Econômicos da Romênia. E no período em que ele esteve na Romênia, que foi de 2001 a 2008, ele trabalhou também como professor de micro e macroeconomia na Cambridge School of Bucharest. Muito bem. E foi consultor econômico da Embaixada do Brasil em Bucareste. Muitas histórias, muitas experiências, um aluno extremamente qualificado e viajado, né? Então a gente hoje tem muito aqui a aprender com as experiências do nosso querido aluno Eduardo. Eduardo, então eu vou começar. Eu separei umas perguntas aqui para fazer para você, mas a gente pode ir comentando outras que aparecerem. Eu vou deixar aqui o chatzinho ligado para que as pessoas que estão acompanhando também possam perguntar para você, tá bom? E a primeira pergunta é, acho que já te fizeram, né? O que te motivou a estudar russo? Muito legal. Bem, Adriana, obrigado pela apresentação, né? O que me motivou a estudar russo é uma questão, assim, complexa. Ela não é tão simples. Ou talvez seja bem simples, né? Porque o que acontece de fato? O primeiro país fora do Brasil que eu conheci, por incrível que pareça, foi a Rússia. Isso em 1998, alguns meses antes daquela crise econômica terrível lá, que desvalorizou o rublo tremendamente, né? Então, em julho de 98, eu fiz minha primeira viagem internacional, né? Como você mencionou, eu sou formado em relações internacionais, então, assim, eu sou encantado com esse negócio de mapa mundi, de outras culturas, bandeiras, idiomas, e eu queria fazer uma viagem internacional para um destino um pouquinho mais diferente. Então, eu viajei para a Rússia, Romênia, Bulgária e Turquia, em 98. Eu peguei em São Paulo um voo da Aeroflot, que voava São Paulo-Moscou. Pena que eles interromperam esse voo uns anos depois.
né? Então, esse foi o meu primeiro contato. Eu fiquei 5 dias em Moscou e passei bastante e fiquei chocado com o idioma cirílico, assim, muito diferente, muito complexo. Eu andava nas ruas, não entendia nada, né? Mas isso foi só o primeiro momento, porque aos poucos você vai fazendo algumas associações, você vê uma palavra, você vê lá o símbolo do McDonald's e vê no letreiro aqui, escrito em cirílico, aí você começa a associar. Dali você começa a fazer você começa a conectar com outras palavras, né? Então, aos pouquinhos, você vai decifrando algumas coisas. Então, esse foi o meu primeiro contato com o idioma russo, né? Isso em 98. Em 2001, eu fui para a Romênia estudar, e, assim, embora a Romênia seja um país ali do leste europeu, hoje ele não faz fronteiras, a Romênia não faz fronteiras com a Rússia, né? Mas fez fronteiras com o antigo território da União Soviética, né? Então, talvez de se esperar que houvesse uma influência russa grande ali naquela região. Mas no caso da Romênia, não. A Romênia, E ela eles tem falam russo? Eles falam russo lá, Eduardo? Não, hoje em dia não. Hoje em dia não. Os romenos, eles são muito bons de idiomas, né? Assim, tem uma característica que talvez seja da própria língua romena, né? Ser uma língua latina. Então, assim, a base, a estrutura, a raiz, ela foi muito bem preservada na língua romena, e isso faz com que os romenos aprendam de uma forma muito fácil, muito simples, os outros idiomas latinos, preferencialmente, né? Mas hoje em dia não tem tanta influência russa, eles não estudam o russo. Algumas décadas atrás, né, era ensinado nas escolas de todo o país, não só na Romênia, mas em toda aquela região lá, né, na antiga Tchecoslováquia, na Hungria, na Polônia, era ensinado o russo, mas hoje em dia não. Claro que eu conheci várias pessoas que tinham estudado russo na escola, que viraram professores de russo, mas assim, eu não detectei uma influência muito grande russa na Romênia moderna, né? E depois voltei para o Brasil e trabalhando, eu sempre conversava com a minha amiga Ana, que está aqui, né? Amiga e colega de trabalho, que também é uma apaixonada por idiomas e fala muito bem vários idiomas, e a gente estava conversando, vamos estudar uma língua diferente, vamos estudar árabe. E a gente estava, né, pensando, vamos estudar árabe, vamos ver um curso, vamos ver uma escola, um professor. E aí ela chegou um dia e falou o seguinte, olha, eu vou para a Rússia em alguns meses, o que você acha da gente deixar de lado um pouquinho essa história de árabe e vamos estudar russo, né, por conta da minha viagem, para ter um básico assim? Eu achei super interessante, porque eu tinha naqueles 5 dias, em 98, quando eu fui para Moscou, eu lembrava, né, de umas palavrinhas, né, um dobre utra, um das vidania, então eu falei, vai ser interessante. Então nós fizemos um curso de 2 meses, ela foi para a Rússia, e aí, quando ela voltou, foi aquela situação. O que a gente vai fazer agora? A gente vai abandonar isso que a gente aprendeu e vamos estudar o árabe? E a gente decidiu, não, vamos continuar no russo. Depois que a gente tiver craque no russo, aí a gente muda para um outro idioma. Aí a gente vai para o árabe, para o grego, seja lá o que for. Ótima escolha, Eduardo. Que legal, interessante vocês pensaram em estudar árabe, né? Eu cheguei a pensar em chinês, na época que eu estava escolhendo entre russo e chinês. Eu acho que você fez uma acho que russo boa é mais escolha. fácil. Eu acredito Verdade. que sim. E, Eduardo, eu queria saber se você, durante as nossas aulas, às vezes a gente comenta, né, você tem muita facilidade com a fonética russa, impressionante, e por isso que eu achei que tem bastante paralelo entre os idiomas, mas como eu não sei nada de romeno, vou te perguntar, existe alguma coisa assim que você percebe a ver entre o russo e o romeno? O alfabeto do romeno é o latino, né? Isso, o alfabeto romeno é o latino. O romeno... E eles têm declinação também? Uhum. Tem. Tem as declinações também, que vêm, né, do latim. Então, o romeno faz parte daquele grupo das grandes 5 línguas latinas, junto com português, francês, espanhol, italiano. Assim, ele tem características muito interessantes, porque, assim, enquanto os outros idiomas latinos evoluíram bastante, né, transformaram as palavras, né, até mesmo em contato com outras culturas, outros povos, o romeno, ele manteve
aquele latim inicial da época do Império Romano. Inclusive, eu achava muito interessante, porque eu fazia algumas comparações de romeno e latim. Eu nunca estudei latim, somente nas aulas de química, com a tabela periódica, que a gente tinha que aprender a colocar o nome dos elementos químicos, então a gente fazia uma associação com o nome em latim. E aí eu observava, por Olha, exemplo, ouro. O elemento químico ouro é AU, que vem de aurum. Em português é ouro, mas em romeno é aur. olha Então, só. ele preservou, né, ele não se transformou muito. Agora existe, sim, uma influência, eu notei, eu observei uma influência da língua russa, talvez assim, das línguas eslavas ali, porque a Romênia, geograficamente, ela está posicionada num ponto bastante estratégico, porque a Romênia é a fronteira da latinidade, né? Depois da Romênia, não tem mais nenhum país que fala uma língua latina. Acabou, né? Até a Romênia, o mundo latino. Depois é Oriente, né? Então, assim, por estar naquela fronteira, o país, né, recebeu, o povo romeno, né, recebeu influência de diversas culturas, né? A cultura grega, a cultura turca, otomana, né, e a influência eslava. Então, eu observei semelhanças, sim, em palavras, né, que em romeno, e depois de começar a estudar russo, elas são praticamente, são idênticas. Né? Um exemplo assim simples, o mais simples de todos. Em português é sim, espanhol si, italiano si, francês oui, em romeno dá. Não é nada igual a nenhuma língua latina, é igual em russo. Romeno é dá, então. Olha que Dá, interessante. Assim. E como é que é dá. não? Como é que é não em romeno? Nu, nu. Ah, quase. Mas tem várias Como é palavras. que é bom dia? Como é que é bom dia? Bom dia parece. Bună dimineața. O diniá ali, né? O Dimineața. jen, um pouquinho puxa. Que Pode ser dimineața, sim, legal! mas tem outras palavras assim que são praticamente idênticas, como por exemplo, Que legal. ferma, sviokla em russo, sfekla em romeno, morkov, markov, Nossa, parecido. sim, Da então, cenoura, né? cenoura, isso, sfiokla, né, beterraba, né, Beterraba. Aham, que em romeno é Uhum. sfekla, machina, ananás, cirque, que em romeno é tirk, que é o nosso circo, chas, ora, né? Em romeno é a mesma coisa, chas. Então, assim, tem sim uma influência e isso me ajuda bastante no idioma russo, né? Mas eu acho assim, o que me ajuda muito mais é a questão da pronúncia, porque existem aqueles sons eslavos, né? Aqueles sons do russo, o que não tem nas línguas latinas, mas tem no romeno. E o curioso é que, assim, lá na Romênia eu imaginava que esse som não tem em português, e, assim, ele era muito forte. Eu pensava, nossa, a língua romena é uma língua, assim, até suave. Então, esse em russo deve ser muito mais forte. Mas depois, quando eu comecei a estudar russo, eu observei que, na verdade, o russo é muito mais suave do que o romeno, que ele é muito mais Olha, forte. Talvez pela característica das línguas latinas, da gente pronunciar abertamente as letras, as sílabas. Então, ele demanda essa sonoridade maior. Né? Então, em russo é suave, é quase um eco circunflexo. Agora, em romeno não, é mesmo, né? É mais quase indo para a forte, né? luta, né? Bem forte. E assim, é claro que existem a influência, eu acredito que a influência no idioma também é o resultado de outras influências, inclusive culturais, né? Porque assim, os dois países estão numa região geográfica que compartilha um clima parecido, tem aquela severidade das estações do ano, né? Um inverno muito forte, tem a questão da religião, né? Os países latinos, em sua maioria, são cristãos católicos, né? A Romênia é um país ortodoxo, como a Rússia, né? Então, eu acredito sim que que sim, o idioma recebeu essa influência, né? E assim, Uhum. naquela região ali, essa questão de fronteira é uma coisa muito tênue, né? Então, existe aspectos da cultura romena que você observa nos outros países fronteiriços, da mesma forma que o país recebe influência dos seus vizinhos, né? Então, isso acaba enriquecendo e fazendo que alguns traços do idioma, da cultura, sejam bastante comuns.
Verdade, que bom. Antes de prosseguir com as nossas perguntas, vamos responder aqui as perguntas dos nossos ouvintes. Tem umas perguntas para você, deixa eu subir aqui. A Samara Martins está perguntando quantos idiomas você fala. Legal, Samara. Eu estudei inglês, estudei espanhol, aprendi romeno, né? Eu acredito que depois do português, o romeno é a língua que eu melhor falo, porque, assim, eu fiquei 7 anos na Romênia. Então, assim, eu tenho aquele vocabulário de resolver qualquer problema. Imagino que a Adriana entende muito bem isso, né? Então, assim, precisa resolver uma peça que estragou no chuveiro, eu não sei nenhum outro idioma, mas em romeno eu sei porque eu tive essa necessidade, né? Francês um pouco, eu sei um pouco de francês, e agora estou estudando russo, mas assim, eu sei umas palavrinhas também em húngaro, porque o húngaro é a segunda língua mais falada na Romênia, né? E, assim, eu tinha... Por ser estrangeiro, estudante estrangeiro, eu tinha amigos estrangeiros de diversos países, e aí acabava que a gente perguntava como é que se diz isso no seu idioma, então eu aprendi várias expressões em grego, em turco, né? Até mesmo na época que eu trabalhei como professor de economia nessa instituição internacional, eu tinha alunos do mundo inteiro, então, assim, inclusive a maior parte dos alunos eram árabes. Né? E aí, a língua oficial da instituição era o inglês, mas a língua franca era o árabe. Então, o tempo todo eu era bombardeado com expressões árabes, e aos poucos eu fui aprendendo um pouquinho também. Né? Então, tinha um outro grupo de turcos, né? O tempo todo eles falando em turco, eu perguntava uma coisa. E aí eu pensei, gente, que riqueza isso daqui, né? Então, na hora da chamada, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamá-lo pelo nome e todo mundo vai ter que responder na sua própria língua. Né? Presente, aqui. E aí Que eu fui legal. aprendendo uma série de expressões, né? Inclusive presente e faltou. Né? Se a pessoa não estava, alguém respondia. Em turco, em árabe, manuhon, bordadil, né? A única que eu não aprendi a falar foi o vietnamita, porque só tinha uma vietnamita na escola. Então, quando ela estava presente, ela falava odai. Agora, quando faltava, não tinha como saber. Né? Ela não Então, faltava. Muito bom. Exatamente. Eu estou vendo também que nos participantes tem até essa live é uma live internacional, porque tem uma amiga romena que mora em Viena que está acompanhando a gente aqui também na live. Ai, que legal. Pode falar oi para ela em romeno, então. Salut, Anda. Ce faci? Mă bucur foarte mult că ne urmărești și scuze că fac să stai așa de târziu acolo. Te pup. Que chique, que legal. O que você falou para ela? Conta pra gente. Eu falei, oi, tudo bem? Né? Legal ver você participando aqui da live. Desculpa fazer você ficar acordada até essa hora. Estou vendo que ela respondeu aqui. Ai, que legal. Vamos ver o que ela respondeu. Buna. Ela respondeu em romeno? Respondeu em romeno. Buna, que é um oi. Com piacere, pupite, com prazer. Olha, agora já parece gente, com que italiano, barato. né? Piacere, É piacere. mesmo. Uhum. Piacere, parece mesmo, que legal. A Samara Martins está perguntando se você... Ó, tá falando, você passou 7 anos na Romênia. Você estudou lá? Você chegou a fazer um curso, estudou? Uhum. Então, por que eu decidi ir para a Romênia, né? Eu queria ter uma experiência de estudos internacional. Então, eu comecei a buscar programas de bolsas de diferentes países. Eu queria algo um pouco diferente e tem aqueles países tradicionais que são muito concorridos também. Né? E aí eu fui procurando programas de bolsas do Afeganistão, da Austrália, e descobri o programa de bolsas de estudos da Romênia. Eu disse, poxa, interessante, a Romênia é o país do Drácula, né? A Transilvânia. Me explica isso. Ele é o país do Drácula, a língua do Drácula, né? Exatamente, o romeno é a país... língua do Drácula, que existiu. Olha. De verdade, né? E aí eu me candidatei a esse programa do governo romeno para essa bolsa, e aí assim, quando eu já estava pensando em ir para a Romênia, eu consegui um livro, uma gramática, na época umas fitas cassetes, e comecei a estudar, né? Peguei uma base e assim, já sabia muita coisa. Quando eu cheguei lá, fui jogado no meio do idioma, né? Então, eu conseguia ler, entendia aquelas coisas, mas, claro, que ficava perdido, né? Eu sabia os números,
mas quando eu ia perguntar alguma coisa quanto custa, era aquela rapidez e a moeda, né, como nós vivemos no Brasil, várias épocas, né, de moeda desvalorizada, então era tudo na casa dos milhares, dos milhões, então eu sabia 5, 500, 300, 2 mil, mas 5.493.729, de uma vez era difícil, mas foi um bom exercício, né, então eu já tinha uma boa bagagem, né? E também me dediquei bastante. Eu assistia televisão em romeno, eu comprava os jornais, principalmente econômicos, né? Para eu desenvolver um vocabulário que eu iria utilizar na universidade, e isso me ajudou bastante. O programa de bolsa de estudos lá na Romênia, não sei se mudou, ele oferece um ano, que é chamado de Anul Pregatitor, que é o ano preparatório, onde você aprende idioma juntamente com os estudantes estrangeiros. E depois deste um ano, se você for aprovado, você começa o seu curso na faculdade, no mestrado, no doutorado, né? Só que eu não fiz esse ano preparatório, porque eu achei que ia me atrapalhar mais do que me ajudar, porque ia ficar metade do dia lá com alunos do mundo inteiro, com os seus idiomas, e assim, muitos estudantes chineses, asiáticos, árabes, que têm um idioma bastante diferente. Então, eles demandavam, assim, uma atenção, uma repetição para fixação, e eu achei que, não, isso daqui não vai me ajudar. Então, eu não fiz, né? E até falei... E fez bem, porque... Na Rússia é igualzinho, Eduardo, tem um ano preparatório e eu cheguei a fazer, né? Mas assim, não me ajudou, na verdade. Que aquela coisa, né? Misturar os casos, tudo bagunçado, me atrapalhou. Então foi boa escolha sua não fazer esse preparatório lá. Acho que não adianta muito. Pois é, assim, justamente. E assim, eu, na verdade, não tive escolha, né? Mas eu dei um jeito. Fui enrolando, não fui fazendo, já fui resolvendo as questões da própria faculdade, até que um dia a diretora lá da universidade, ela foi e perguntou a questão, né, tá, e como é que tá aqui o curso de romeno? Aí eu falei para ela em romeno, né, eu falei assim, olha, eu não estou fazendo, mas falando em romeno, a senhora acha que eu preciso fazer esse ano preparatório aí? Aí ela falou assim, não, você não precisa. Aí eu falei assim, opa, então beleza. Foi uma boa estratégia, né? Já responde já em romeno. Não, claro, exatamente. Mas é aquele negócio, né? Eu tinha uma grande vantagem pelo fato de falar uma língua latina, pelo fato de falar português, né? Então, isso já me colocava várias casinhas na frente em comparação aos estudantes do Iraque, estudantes, né, de países asiáticos, né? Que assim, não tinham contato com as línguas latinas, não sabiam nem escrever idioma latino. Não, sabiam inglês, né? Mas escreviam tudo em letra de forro, por exemplo, né? Então, esse foi um aspecto. E, Eduardo, me tira uma curiosidade, como são os materiais para aprender romeno? Porque em russo é difícil achar material bom, né? Eu sempre falo do livro da Havronina, que está aqui pertinho, já vou mostrar ele, que é o livro que eu acho mais bacana, meu método é todo baseado nele, a gente está trabalhando nele agora, mas assim, eu comprei um monte de livro que não me ajudou em nada, né? Então, assim, e para nós brasileiros, para quem quiser aprender romeno, assim, tem material legal? Tem livros bons? Tem muitos livros bons. Tem muitos livros bons. Inclusive, encontrei materiais em português, romeno em português. Tem um material em português, que é a gramática da língua romena, do autor Aurel Dobrinescu, que, assim, ele é bem estruturado, né? E assim, ele explica direitinho, você consegue avançar e você consegue ver a sua evolução. Então eu achei assim, este material em português, encontrei outros também, romeno, inglês, romeno, espanhol, e materiais muito bons, muito bons. E assim, era aquele negócio, né? Vai muito também da dedicação de cada um. Então eu me dedicava e corria atrás, estudava romeno um pouquinho todos os dias, nem que fosse 15 minutos, né? E eu sentia assim que ia evoluindo, né? Só um comentário aqui, né? Você mencionou o Drácula, que é assim, é uma curiosidade, né? Um aspecto assim, o mundo inteiro fala do Drácula da Transilvânia, né? Tá lá no livro do irlandês, do Bram Stoker. E aí, o Drácula existiu ou não existiu? Como é que é essa história, né? Então, o Drácula existiu, ele nasceu no século XV, ele é da ordem, de uma família real, lá da ordem Dracul, que significa demônio, em romeno, ou dragão,
né? Ele viveu antes do descobrimento do Brasil, ele que fundou a capital da Romênia, Bucareste, né? E assim, não existe Nossa, esse negócio de Conde Drácula, porque a Transilvânia não é um condado, a Transilvânia é um principado, então ele era o príncipe da Ordem Drácula, e o nome dele era Vlad Tzepes, Vlad o Empalador. gente, ele existiu mesmo, Ele então. existiu, tem a casa dele lá na Transilvânia, na cidade de Você foi? Sighișoara. Fui na casa onde ele nasceu. Hoje em dia é um Olha, restaurante muito visitado, né? Inclusive a cidade dele, Sighișoara, é uma cidade maravilhosa. É uma cidade medieval, aquelas cidadelas medievais, assim, muito bacana. Uma viagem no tempo. Tem um outro castelo, que é o castelo de Bran, também que é considerado o castelo do Drácula, que fica na fronteira entre dois principados. E a questão do mito, da lenda do Drácula, começou inicialmente... Bem, são duas versões, né? Duas maiores versões. A primeira trata de uma criação dos comerciantes alemães, né? Que eles tratavam de comércio, vendendo produtos e atravessavam aquela região. E aí o Drácula cobrava um imposto muito caro dos alemães. E aí os alemães falavam que o Drácula sugava o sangue deles, né? Então, olha, essa começou aí uma história, né, do Drácula que sugava o sangue. O outro aspecto é que na época do Drácula, a Romênia, né, e aqueles países em volta, eles estavam sob a dominação otomana, né? Romênia, Sérvia, Bulgária. Então, esses países tinham uma certa autonomia, mas o sultão de Istambul, para evitar qualquer guerra, que o país se rebelasse contra o Império Otomano, ele obrigava que os líderes, né, os príncipes, os reis, mandassem os seus filhos para serem educados em Istambul. Então, se ocorresse qualquer revolução, qualquer tentativa de independência, o sultão matava o herdeiro. E aí o Drácula e o irmão, o Miguel, em romeno, né? Mihail, em russo, né? Então eles foram para Istambul. E aí eles estudavam, o irmão Miguel dele estudava artes, estudava ciências, e o Vlad Tzepes não, ele entrou para as Forças Armadas, ele entrou para o exército turco, queria aprender as técnicas militares, ele queria aprender todas as tecnologias, e assim, se desenvolveu e se tornou um grande combatente. Quando ele foi assumir, né, o poder lá da Transilvânia, ele começou a aplicar todas as técnicas que ele tinha aprendido no dos exércitos mais avançados do mundo, que era o exército otomano, para se defender contra os inimigos e os seus vizinhos ali da Transilvânia. Só que ele tinha assim, uma característica marcante, que era uma característica do caráter dele. Ele era muito mau, né? Ele era sanguinário. Então, assim, ele não tinha dó, né? Então, se alguém se rebelasse, ele mandava matar, com alguns toques característicos de crueldade, né? Ele pegava as estacas enormes e mandava empalar os inimigos. E colocava no alto, assim, para que os inimigos, né, vissem que ali na Transilvânia quem se metesse a besta teria aquele fim, seria empalado, né? eu tô Então, impressionada. foi dessa forma que ele conseguiu se manter, né? E defender a região da Transilvânia. Então, essa Que personagem é uma interessante. Essa é a real história. história dele. Essa é a real história, né? Então, assim, o Drácula, o Vlad Tzepes, ele existiu de verdade, né? Ele é um herói nacional, mas não tem nada de vampiro, de morcego, não tem nada disso não, né? Então, ele é um personagem histórico, um herói nacional, uma figura importante. Entendi. Olha, seus amigos estão comentando em turco, em romeno. Eu preciso da sua ajuda aqui para ler o comentário da Anda e da Corrine, eu acho. Aqui, a Anda colocou que dar povestea reală este că el trăgea în țeapă oamenii care erau condamnați. Exatamente, né? Ela está chamando a atenção que o Drácula, ele aplicava, né, a estaca naquelas pessoas que eram condenadas, né? Ela fala português? Ela está entendendo a gente?
A Anda estudou um pouco de português e, assim, nós somos amigos de longa data e nós lá em Bucareste, nós estávamos no grupo, né, e sempre que tinha algum movimento cultural organizado pela comunidade brasileira, ela participava também. Então, ela tem amigos brasileiros, então, e é aquele negócio que eu tinha comentado no início, né? Eles falam, digamos assim, a língua latina moderna que manteve a raiz. Então, é muito fácil aprender os outros idiomas latinos. Então, tá entendendo. E embaixo dela tem a Corrina. É isso que é romeno também? Aqui Começa eu com acho Ciper, que... Turci. Uhum. É a Corina, né? Que ela colocou um apelido Corina. Corina. Cipeturti, Armata Turca. E isso, e também os turcos e, o exército turco, né? Que, assim, o Vlad também, né, bateu nos turcos também. Muito bem. Temos aqui a participante Elidete Teixeira. Ela falou, eu assisti as entrevistas de Putin, de Oliver Stone na Netflix. A língua russa me pareceu muito difícil. Como está sendo a sua experiência com o russo? A Elidete é uma professora de história aqui de Brasília também, que gosta bastante de idiomas, terminou recentemente seu curso completo de francês, e a experiência com o idioma russo, né? Se eu entendi bem. Isso. Então, assim, olha, tá difícil. Tá difícil, não é uma língua simples, não é trivial, né? Mas eu tô gostando do desafio. Essa questão dos casos é algo que a gente não estuda em português, né? As declinações, o dativo, o acusativo, o prepositivo, isso é tudo muito diferente. Mesmo que o romeno tenha os seus casos também, né? Mas quando eu estudei romeno eu achei mais simples, não achei complicado. Então, entre russo e romeno, você considera russo mais difícil? Eu acho o russo, sim, mais difícil, naturalmente, porque, assim, tem expressões em romeno, o romeno lido, mesmo você não sabendo, mesmo você não entendendo o idioma, você lê um jornal, você já captura o contexto, porque tem muitas palavras que são idênticas ao português, né? Agora, o russo, não tem como você bater um olho no jornal se você não entende cirílico, né? Mas eu acho que, assim, é interessante, está sendo um desafio, e a experiência do idioma romeno está me ajudando, porque o romeno tem essa questão dos casos de você trabalhar no final da palavra, você mexe tudo ali, transforma as letras no final da palavra, como o russo. Né? E tem todas as declinações russas, tem romeno também, genitivo, instrumental, a mesma quantidade, você sabe? Não, tem menos. E tem outras diferentes, porque em russo você não trabalha com o artigo, em romeno você trabalha com o artigo, né? Por exemplo, em romeno, em português nós dizemos o homem, a mulher, em romeno não, homem o, mulher a. Do homem, da mulher, em português. Em romeno, mulher da, homem do. Então, você mexe no final da palavra. Entendi. Então, são outros casos. Entendi. E o que você acha mais legal em russo? Assim? O que é mais difícil é a declinação, né? Mas o que você gosta? Da parte de escrever, de ler, de falar? Qual a habilidade de escutar? Eu acho assim, para mim, o aspecto mais legal de estudar russo foi eu conseguir escrever em cirílico. Isso, para mim, é libertador. Conseguir escrever em cirílico em letra minúscula, ainda por cima, né? Isso é libertador. Eu acho que é o aspecto mais importante, né? Quando eu comecei, eu só conseguia escrever em letra de forma. Mas depois, na Ontoletras, com toda aquela metodologia que você passou para a gente, para mim, para a Ana, lá o caderno de caligrafia, para a gente fazer as letrinhas, tudo direitinho. Poxa, isso foi libertador. Eu estou realizado, me sinto realizado em saber que eu consigo escrever em cirílico. E vocês pegaram super rápido, né? Exatamente. E sabe por quê? Eu passei pela mesma coisa, Eduardo. Na verdade, os meus professores de russo, eles não faziam questão de me ensinar o manuscrito, então eu escrevia assim, só que com forma. Fui para a Rússia nessas condições, imagina só, né? Fazer mestrado escrevendo daquele jeito. E eles acharam inacreditável que eu não conseguisse escrever em russo, né? Porque eu fazia só a letra de forma. Então, lá na escola, eu disse isso para vocês, quando vocês chegaram, né? Eu falei, olha, eu sei que você já tem uma base de russo, mas vamos dar uns passinhos aqui para trás e vamos aprender
o manuscrito, porque é uma independência, né? Tanto que hoje a gente está fazendo aula online, e eu sei que vocês estão escrevendo, né? Que vocês estão lá no caderno de vocês e vocês escreve essa palavra em russo, já escreve naturalmente, estão lendo um alfabeto que é o alfabeto com letras de forma, e na hora de escrever, escreve o manuscrito, e eu acho que já está bem fluente. Você e a Ana pegaram bem rápido, né? Então, assim, a gente gastou quantas aulas ali? Eu acho que para pegar ali umas 3, 4 aulas, vamos dizer, né? Até naquela tabelinha que a gente faz, que tem 1000 palavras para escrever. Sim, acho que umas 4 aulas. Então, assim, é um esforço que a gente faz que a gente tem muito a ganhar, né? Lá na frente. Fica independente mesmo. Acho fundamental. Com certeza. E outro aspecto que eu gosto também do idioma russo é a organização dos verbos. Pelo menos os verbos que eu conheço, né? Que eu sei, que eu aprendi até hoje, né? Eu acho muito bacana que, assim... Apesar dos casos terem todas aquelas transformações, o verbo não. Você entendeu que o verbo é da primeira conjugação, da segunda conjugação, terminou em at, terminou em et, terminou em it, tudo tranquilo, né? Você não precisa conhecer o verbo, como em outras, talvez o francês, para conseguir conjugar. Você não precisa conhecer a conjugação. Só pensar, esse verbo é da primeira ou segunda conjugação, beleza, eu já consigo conjugar. Eu acho isso muito legal do russo. Exatamente. A gente tem a impressão de que a parte verbal vai ser difícil, né? Porque em português eu sou professora de português para estrangeiro há muitos anos, e a parte verbal é muito difícil explicar, o subjuntivo, né? Quando eu estudei francês também, eu achei verbos assim, né, bem complicadinho, até o inglês, como eu costumo falar, né, dos perfect tenses, que não é a coisa mais simples do mundo também. E em russo, verbo é fácil, em comparação às declinações, é tranquilo. A gente vai ver os aspectos verbais, né, que é uma logística super interessante de trabalhar com pretérito perfeito e imperfeito, que é muito legal, mas assim, é tranquilo, né? E não se compara. Eu acho, quando eu fui começando a progredir no russo, eu ficava com medo de chegar. Falei, gente, os verbos devem ser cabulosos, se a declinação é assim. A parte verbal do russo é super simples, né? Tanto que a gente está estudando os casos agora com vocês, a gente começou, né? E os verbos não são um problema, foi o que você falou, não são um problema, né? Exatamente, ainda bem, né? Eu estou vendo aqui que o Tiago também, que está acompanhando aqui, ele fez uma pergunta, né? O Tiago também é outro apaixonado por idiomas e também gosta bastante da região do leste europeu, conhece vários países ali. Ele está perguntando se eu consigo ler, né, tão bem em cursivo como em letra de forma. Olha, não sei, depende da escrita da pessoa também. Às vezes sua letra de médico... Pois é, e assim, eu não tive tanto contato, assim, não recebi muitas cartas, né, nem bilhetinhos, assim, em cursivo, para ver se eu tô craque mesmo ou não. Vamos ver se tem mais pergunta, Eduardo? Vamos ver o que tem as observações aqui. O Thiago escreveu isso. Muitos corações, muitas palmas. Tem aqui um comentário da sua amiga Anda, que está em romeno ainda. Que nui cu germana. Não vou nem tentar ler. Ela está falando aqui, quando você perguntou se ela tinha quando você perguntou se ela fala português, né? Ela respondeu aqui, anselektot dar no vorbesk, makino e cu germana. Ela disse que entende tudo, mas não fala. Tem que legal, falando, o nome dela é Anda. Anda é o nome dela? Alexandra. Como é que fala oi? Deixa eu falar oi para ela. Como é que fala oi em romeno? Buna, salut, buna. Salut, Buna, Anda. Ai, que gracinha, que legal, gostei de falar romeno, muito legal. E embaixo aqui tem o comentário da Corina, né? Corina é outra romena, ela hoje mora em Portugal, na verdade na Espanha, no norte da Espanha, e fala português muito bem também. Psicóloga de formação e hoje mora na Espanha. Ai, quantas pessoas interessantes. Olha a Anda aqui falando com a gente de novo, coraçãozinho. Ai, que bacana. Que amigos interessantes, que legal, viu? Bom, eu fiquei muito impressionada quando eu te conheci e você falou, eu morei 7 anos na Romênia, porque foi o mesmo período que eu morei na Rússia. E eu sei o que são 7 anos num país assim, tão diferente, né? Com o idioma tão diferente, com a cultura tão diferente. Então, assim, é transformador, né? Então... eu realmente, é como se eu soubesse o que você passou, e você sabe o que eu passei. E nisso está incluído as delícias e as dores, né? As delícias e as dores. E eu queria te perguntar, qual foi o seu momento mais difícil no exterior?
Olha, Adriana, assim, eu assisti a sua live quando você falou da sua experiência. Assim, eu me identifiquei totalmente, eu te entendi totalmente, né? E acompanhei também, assisti as lives do Luiz e da Clô, né, da semana passada, né? Mas a respeito de experiências, eu tive experiências muito ricas, para o bem e para o mal, né? Mas eu acredito numa coisa, que assim, é a sua história. Quando você quer muito uma coisa, quando você persegue assim um sonho, você quer concretizar um projeto, eu acho que as coisas se encaixam. Não tem, eu não sei explicar isso, mas eu acredito que existe um alinhamento que no final das contas, o que tiver que ser, vai acontecer, vai dar certo. Porque eu me via em É algumas muito verdade. situações que assim eu não sabia como solucionar aquilo. E assim, eu estava sozinho, não podia apelar para a família, não podia apelar para amigos, para o meu país, para as instituições, era estudante sem dinheiro, porque você sabe como é que é a vida de estudante no exterior, né? Então, assim, e as coisas se solucionavam. Eu lembro que uma vez eu estava resolvendo uma questão de visto, né? Eu fiz o meu programa de doutorado em 5 anos e fiquei mais 2, mas não com visto de estudante mais. Então eu comecei o processo de transformar, de obter o visto de trabalho, que eu acredito que na maioria dos países o visto de trabalho é muito complicado, né? Então eu estava numa situação, estava mexendo com a papelada, e quando você resolve um papel, o outro já está vencendo, você tem uma declaração, a outra já expirou, e é uma confusão, e gasta aqui, gasta ali. E aí eu tinha que sair da Romênia para fazer o pedido num consulado fora, né? E eu pensei, e agora? Para que país eu vou, gente? Que, assim, eu não posso ficar gastando, né? E assim, o negócio estava complicado, e aí eu pensei, eu vou para a Bulgária. Eu vou para a Bulgária. E aí eu vi as opções, né? Eu tinha algumas milhas na companhia aérea romena, e aí dava para ir para a Bulgária, só o voo de ida. Só que eu pensei, o horário não funciona, eu vou ter que pagar hotel, não funciona. Tinha a van, pegava a van até a fronteira com a Bulgária, de lá pegava da fronteira até a capital Sófia. Só que o horário não era muito bom. Falei, tá bom, vou de trem. E aí, assim, uma amiga de uma amiga minha, ela falou, fulano, e o Eduardo, como é que tá? O Eduardo tá bem, só que ele tá passando uns perrengues aí, umas coisas difíceis, porque agora, com esse negócio de visto, ele tem que ir pra Bulgária, lá, não sabe como é que faz, ele vai pra Bulgária. Engraçado, eu tenho um amigo búlgaro que tem uma empresa aqui em Bucareste, e toda semana ele vai pra Bucareste, vai pra Sófia. Aí isso foi no fim de semana, eu falei com ela, ela me colocou em contato com um amigo búlgaro, e ele falou, não, tudo bem, eu tô indo terça-feira pra Sófia. Pronto. Assim, o negócio resolveu, né? Eu fui lá no consulado, entrei com toda a papelada, só que aí eu tive um outro problema, porque no consulado eles encrencaram com um documento lá de seguro, esse seguro de saúde, esse seguro de viagem internacional. Eu tinha adquirido, eu tinha comprado, pagando para, digamos assim, contribuído para o INSS, digamos assim, mas aí, não pode, esse não é aceito, você vai ter que fazer um seguro internacional de viagem. Eu falei assim, mas gente, eu tô aqui, não... É muita burocracia, né? Eu estou aqui no consulado, assim, chegou a minha vez na fila, né? Como é que eu faço? Aí a pessoa do consulado falou assim, vai lá no centro da cidade e vê o que você resolve. Eu saí desolado, tonto lá do consulado, peguei um táxi búlgaro, o búlgaro não entendia nada de inglês, eu falei centro, center, alguma coisa. Aí a gente foi para o centro de Sófia. E aí eu vi um prédio ali no centro de Sófia com um outdoor bem grande daquela seguradora Allianz. Quando eu vi aquela Allianz, eu falei, stop, here. Nem isso o motorista não entendeu, né? Aí eu lembrei da Suzana Svatleva, que era a minha aluna búlgara, quando eu dava aula de economia, que quando ela respondia aqui, na chamada, ela falava tut. Tuk, ela falava tuk, que parece muito com russo, né? E aí eu virei pro motorista e falei tuk. Aí ele, tuk, eu tuk, 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 eu tuk, 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 pelo amor de Deus, para esse carro. Tuk agora, pelo amor de Deus. Para esse carro, que eu preciso comprar esse seguro.
Aí eu fui lá na Allianz, eles me explicaram lá em inglês que não poderiam resolver minha situação, porque eles só trabalhavam com clientes corporativos. Aí eu falei, pronto, gente, é aquela história do chicote, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Aí eu saí andando lá, tava morrendo de fome, entrei num restaurante, tava desolado, pedi uma salada, taquei foi o açúcar na salada em vez do sal, sabe? E aí eu descobri uma agência de turismo. Falei assim, a agência de turismo vende o seguro de viagem internacional. Fui lá, falei com a búlgara, e ela falando em búlgaro e inglês, me chamando de Gaspadin, e eu chamando ela de Gaspadina, e ela falou que não poderia vender para mim porque eu não tinha o número búlgaro, número de identificação, como se fosse o CPF búlgaro. Eu falei assim, mas minha senhora, eu preciso para ir para outro país, eu sou tipo um estrangeiro, não tenho esse número. Cara, eu não é posso desesperador. eu Não, não e passar posso isso te no vender. exterior é desesperador. Pois é, e aí ela falou assim, mas eu não posso te vender. Eu falei, a senhora me vende esse negócio. Ela, mas eu preciso colocar um número, senão o sistema não aceita. Eu falei, coloca o seu número, pelo amor de Deus. Aí ela deu um jeito lá, colocou o dela, sei lá o que ela fez, ou colocou sem número, e aí me vendeu. Voltei para o consulado correndo, aí o cônsul lá recebeu e falou, agora sim, tá tudo certo. Resolveu lá rapidinho, ufa, aliviado, né? E aí eu pensei, agora eu vou para a estação do trem, né? Pegar um trem deve sair às 7 da noite, eu chego em Bucareste às 7 da manhã. Quando eu estava saindo do consulado, meu telefone toca. Quem era? O búlgaro que tinha me dado carona, perguntando, e aí, Eduardo, tudo bem? Eu disse, tudo bem, resolveu suas coisas? Eu falei, graças a Deus, tudo resolvido. Ele, que bom, eu também, estou voltando para Bucareste, quer carona? Eu disse, na hora, agora. Então, assim, eu acredito muito nessas conexões, porque quando você quer muito uma coisa, você canaliza todas as energias e as coisas se alinham e as coisas funcionam, né? Então, assim, são vários momentos como estes que me marcaram muito. Eu tive muita sorte de conhecer pessoas, assim, maravilhosas, pessoas muito inteligentes, muito hospitaleiras, sabe, assim, a hospitalidade no sentido raiz da coisa. Sabe aquela hospitalidade que a gente vê no interior do Brasil mesmo? Das pessoas oferecerem tudo para você? É aquilo que eu encontrei lá, sabe? Então, assim, eu tenho muitas experiências marcantes e, como eu mencionei, né, há pouco, tanto para o bem como para o mal. Porque, assim, eu vivi uma experiência de um terremoto na Romênia. Então, eu peguei um terremoto de 5,6 graus na escala Richter. Não chega a derrubar nada, mas para quem nunca viveu uma experiência de terremoto, é assustador. Eu morava no 6º andar, num apartamento, ficava no 6º andar de um prédio de 10 andares, e aí, de repente, eu comecei a escutar uns barulhos, assim, no vidro. Eu achei que coisa estranha, assim. E aquele barulho foi aumentando, eu estava até lendo, né, um livro lá, uma revista, aí de repente o barulho aumentando, aí eu olho para a lâmpada estava balançando. Eu assim, tem fantasma aqui nessa casa, só pode. Aí quando eu olho para as coisas em volta, estava tudo tremendo. Eu levantei do sofá e eu senti que o chão, ele fazia ondas, assim. Foi Eu sei como minuto, é. e 1 minuto... assim, que para mim foram 2 horas de pânico, de terror. Então... Eduardo, eu tenho muita identidade com as suas histórias. Eu passei um terremoto na Itália. E é pra gente que não tem isso aqui, é muito... Cara, é surreal, tira seu fôlego, assim, é 1 minuto, não dá nem tempo de ter medo, é um negócio tão, né? O meu terremoto na Itália, assim, eu sentia o chão também, parecia que tinha pedras rolando, assim, embaixo do chão, e as casas fazendo assim, é desesperador. Então, quando você falou que morou esses 7 anos, eu já imaginei que você tivesse vivido esses momentos. E os brasileiros que moram no exterior, com certeza que ficaram muito tempo. Uma coisa é passear, né? Outra coisa é morar. A gente tá falando aqui de morar mesmo. Isso. E é totalmente diferente. Esses problemas que você enfrentou para a renovação do seu visto, eles são um pesadelo para a gente no exterior. É muito difícil encarar uma burocracia. E a Rússia, estou vendo que a Rússia tem muita afinidade com a Romênia em relação a isso. A papelada, a dificuldade, umas coisas que pedem para a gente, que você fala, gente, essa dificuldade é intransponível. Eu não vou conseguir. Dificuldades burocráticas. Eu tenho um monte de história para passar, que eu passei em relação a isso, com documentação, de validação dos meus diplomas lá, dos diplomas de lá aqui. Né? Então, assim, e a gente lá se sente fragilizado, né? Porque resolver as coisas na língua deles, né? No caso aí no romeno, ou no caso do russo, e difícil entender às vezes a informação, né? Porque não é uma linguagem de, eu quero um copo d'água, eu quero um copo d'água. Não, são documentos, né? São vistos, são permissões, é tudo muito difícil. Então, realmente não é fácil, não.
Mas achei bonito que você falou, e é tão verdade isso, né? Que realmente, e tem uma amiga sua aqui que até comentou que, quer ver que ela fala que conspira, que realmente o universo conspira, a Samara. Ela falou assim, o Ah, universo escuta e colabora. Gente, ó, Samara, é muito verdade. Eu tenho, assim, situações na minha vida, tanto na Itália, eu morei 4 anos na Itália e 7 na Rússia, que não é possível que não tenha alguma coisa assim, sabe, regendo isso aqui tudo. Então, realmente conspira sim. E eu tenho certeza que conspirou para você ter saído vitorioso dessa experiência. exatamente, a Samara aqui é Ah, Samara. professora de inglês também, nós somos colegas de trabalho, ela foi minha coordenadora numa época que eu trabalhei dando aulas de inglês também, uma pessoa maravilhosa também, sempre antenada com as coisas que estão em transformação, acontecendo. Muito, muito legal ver que ela está acompanhando. E a Corina colocou aqui a respeito do terremoto, 2004, 2005, acho que foi 2004, e ela lembra do terremoto também. Pois é, foi forte. Ela Para quem nunca tinha é, visto, como foi o meu caso, né? é assustador, né? Eduardo, já tem 1 hora que a gente está na live, você acredita? Sério? Sério, já vai O dar 1 hora. tempo voou. Aí voou, porque sua vida realmente é cheia de experiências tão bacanas, né? Eu acho que eu tenho que fazer outra live com você para a gente falar mais, porque Vamos foi muito sim. legal. E eu queria que você, então, foi muito bacana ter escutado seus relatos, né, de aprendizado da língua romena também. Muitas pessoas procuram a escola atrás de romeno, ucraniano e outros idiomas raros, então a gente tem pouca informação, né, sobre o processo de aprendizagem desses idiomas, então realmente o seu depoimento, o seu testemunho é valioso em relação ao russo e ao romeno. E aí, para terminar, eu sempre peço para os entrevistados para eles darem dicas, assim, o que você dá de dica para alguém que se interessa em estudar russo, onde começar, o que fazer, por onde, né? É tão difícil assim? Vale a pena? Não vale? O que você acha? Uhum. Olha, eu acho que vale a pena sim, né? Então, trazendo um pouco da minha experiência, né? Eu acho que vale a pena. Você gosta, está querendo, então não deixe o tempo passar. Começa agora, né? Começa agora, não tem esse negócio de o ano que vem, depois vou procurar. Não, vai atrás agora, começa logo, que aí você já vai ganhando tempo. E assim, se dedica. Eu assim, é o russo, é o inglês, é o espanhol, você precisa de dedicação. Infelizmente, assim, hoje em dia eu não consigo estudar russo como eu estudava espanhol. Eu tinha aquele tempo livre todo para ficar estudando, lendo, fazendo os exercícios todos, né? Então, assim, eu tenho que encaixar, né, o tempo dividir com todas as outras coisas que a gente tem que, enfim, dar conta, né? Mas, assim, eu me dedico, faço todos os exercícios, treino, recapitulo, porque, assim, isso funciona para mim. E, assim, eu preciso ter aquele treino, ter que memorizar para saber exatamente quais são as letras que fazem parte daquela palavra. Um exemplo bobo é do inglês, por exemplo. Tem o number 4, 14 e 40. Tem um que é com O-U-R, outro que é só F-O-R, né? Então, assim, tem que dedicar, tem que treinar e, assim, é uma questão de esforço. E aquele negócio, não tenha vergonha de falar, né? Mostra o que você sabe, entregue aquilo que você tem, né? Falo errado o russo porque tem coisa que eu não sei, né? Não aprendi ainda e não tem problema nenhum nisso, né? Eu vou entregando aquilo que eu tenho, né? Você é um Então aluno essa é a minha excelente de recomendação. trabalhar, você é um aluno excelente de trabalhar, você faz aula cedo, então, assim, um outro ingrediente fundamental é o esforço. Você é um aluno que tem facilidade, sim, mas também tem o ingrediente mais importante, que é a dedicação, né? Que isso é muito importante também. E, ó, o seu amigo, acho que, eu não sei falar o nome dele, mas ele tá falando obrigado, eu amo vocês. Olha, tá falando que ele vai se dedicar É isso ao estudo mesmo. do russo. Olha que legal. E olha, como tem mais 2 minutinhos, vou te fazer mais uma pergunta. Eu dou aula para muitos jovens, né, tanto aqui quanto na universidade, e muitos me procuram dizendo que tem um sonho de morar fora. A gente realizou, né, aos trancos e barrancos aí, mas a gente realizou. Uhum, Você aconselha um jovem morar fora? Você acha que a experiência vale a pena? Com bolsa, uhum. sem bolsa? Em que condições ir que você acha que vale a pena? Aham. No meu caso, por exemplo, eu fui Eu, sem bolsa, né? Foi bem difícil. Mas é difícil sim, das duas formas. Mas valeu a pena. A gente olha para trás e fala, meu Deus, como valeu, né? E com você, o que você certeza. acha? Olha, vale a pena sim, eu recomendo. Juventude, ó, tá pensando em ter uma experiência de vida com outras culturas? Vai nesse momento, sabe? Porque assim, a juventude é o momento
mais bonito da nossa vida, onde a gente está cheio de energia, onde a gente topa qualquer parada, né? O trem está saindo, você corre para não perder o trem e, assim, vai atrás. Claro, existe um planejamento. Eu acho que é muito válido você fazer um planejamento, porque às vezes as coisas elas saem um pouco diferente daquilo que você planejou. Às vezes, em algumas circunstâncias, em alguns momentos, você vai acabar gastando mais do que você imaginava. Né? Então, acredito que pé no chão, planejamento e vai atrás. Vale a pena, assim, não se esqueça, se não funcionar, não tem problema, a gente tem a casa da gente para voltar também. Né? É verdade, é verdade. E vale a tentativa, né? A gente ainda tem essa outra opção, né? Então, eu arriscaria. Eu acho que vale a pena, porque depois, quando você tem esses outros contatos, a sua mente se expande bastante, você troca tanta experiência. Gente, eu aprendi na Romênia a abrir nozes com a mão. Aqui no Brasil, a gente quebra nozes no martelo, estraga a nozes toda. Lá na Romênia, não. Você pega uma numa mão, outra na outra, junta as extremidades, pac, pronto, já abriu a noz. Então, Quero assim, fazer, vou experimentar. Que coisa boa. Eduardo, foi uma live maravilhosa. Você é super culto, interessante, educado, viajado, muito legal. É um prazer ter você como nosso aluno, nosso amigo. Você está sendo muito elogiado aqui, ó, por todo mundo, a Sâmara, todo mundo aqui agradecendo a live. A gente também gostaria de agradecer a presença de todo mundo que acompanhou. Essa live vai ficar gravada no Instagram e no YouTube, para as pessoas também que não puderam assistirem depois. E eu queria te agradecer. Muito obrigada pela participação. Ô, Adriana, olha, muito obrigado pela oportunidade. Assim, para mim é uma satisfação falar de idiomas, falar de Rússia, falar de Romênia. Foi, assim, uma super atividade. Ganhei a semana, viu? Muito obrigado. Que bom. Então, muito obrigada e das Vidânia. Das Vidânia, pra cá. Pra cá.